Salve nono ano, como vocês estão? Prometi cumprir, prof, linda, maravilhosa, mandando um vídeo aula para vocês. Vamos lá, vamos passar vergonha junto, pessoal. Vergonha de cá, vergonha de lá. Seguinte, nossa aula invertida será sobre evolução e teorias evolucionistas. Eu já percebi que vocês se amarraram no tema, então vamos lá ver dois grandes caras que falaram sobre as teorias evolutivas. Primeiro de todos, Lamarck. Simpático e bonitinho o senhor aqui. Quem foi Lamarck? Naturalista, que viveu lá em 1700 e bolinha, defensor da teoria da biogênese, lembra? Que fez a seguinte formulação da teoria: a lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. Simplificando e resumindo para vocês, o que é isso? Darwin, observando a natureza, ele chegou à conclusão que quanto mais um animal utilizava determinada parte do seu corpo, mais essa determinada parte do corpo ficava em uso, em atividade. E quando o animal não usava, essa parte do corpo ia entrando em desuso. Vamos entender melhor. Tá vendo a girafinha aqui? Para o Lamarck, as girafas, com a necessidade do alimento, começaram a esticar o pescoço até a copa das árvores para conseguir pegar essa alimentação. Consequência disso, esticou o pescoço, ficou pescoçuda. Nos caracteres adquiridos, segundo a teoria dele, esses caracteres eram transmitidos de pai para filho, ou seja, a girafa esticou tanto o pescoço numa geração que na próxima geração já vinha a girafinha ali com um pescoço esticado. Entendeu? Não, vou dar outro exemplo. Pensa um casal fisiculturista bobadão que toma whey protein de manhã, de tarde e de noite, se casa, tem lá tudo bonitinho, e eis que eles resolvem ter um bebê. Os dois, bombadão. Então, eles estão usando bastante a musculatura do corpo. Para Lamarck, o que ia acontecer? O baby deles ia nascer como? Bombadinho. Pensa lá o nenê saindo já e direto para academia com um potinho de proteína de mamadeira. É brincadeira, mas é só para você associar. E o desuso, prof? Quando não está utilizando determinada parte do corpo. Lamarck viu peixe de região abissal, fundo de oceano bem escuro, sem iluminação nenhuma. Não tinha necessidade do peixe ter o quê? Os olhos. Consequentemente, na próxima geração, através dos caracteres adquiridos, aqueles peixes não iam nascer com os olhos porque estavam em desuso. Prof. Lamarck errou? Errou. Entretanto, ele é um grande pesquisador e ele foi o quê? Muito corajoso em romper com todos os paradigmas da época e propor essa teoria dele, então deve ser respeitado. Próximo cara importantíssimo para vocês se lembrarem, Charles Darwin. Já comentei com vocês do Darwin, lembra lá quem foi Darwin? Darwin foi um cara rico, de pais médicos, que em uma determinada fase da vida ele estava insatisfeito com as respostas que ele tinha e foi em busca de novas respostas para ver sobre a evolução das espécies. Ele conseguiu autorização para fazer uma viagem de navio e uma expedição que ia ter por todos os continentes, e o Darwin foi. Pegou a mochila dele lá e partiu o continente. O que ele fez foi observando as espécies, fazia coleta. Darwin era bem curioso. Eis que ele chegou numa ilha, grava esse nome, Galápagos. Na ilha de Galápagos, Darwin se deparou com um pássaro em específico, o tendilhão. Ele viu tendilhões na extensão da ilha inteira. Entretanto, conforme a ilha mudava, a geografia da ilha, ia mudando também alguma parte anatômica do pássaro, o bico. Por exemplo, ele desembarcou na praia, ele viu pássaros com bicos ali resistentes a comer os mariscos. Depois, caminhou um pouco mais, chegou numa vegetação mais fechada. Ele viu o tendilhão também com o quê? Um bico mais adaptado a comer o que ele encontrava ali, frutos ou mesmo larvas de insetos. E por toda a ilha ele percebeu que esse pássaro estava adaptado com vários tipos de bico. Ele pensou e falou, peraí, alguma coisa tem. E ele promulgou a teoria dele. Qual é a teoria? A seleção natural. O que é a seleção natural? Não é nem o mais forte que vai sobreviver naquela região, é o mais apto, é o que melhor se adapta às mudanças necessárias. Ou seja, aquele que tem mais chances de se alimentar, porque ele está melhor adaptado àquela região. Vamos pegar as teorias. Lamarck, uso e desuso, lei dos caracteres adquiridos
e Darwin com a seleção natural. Primeiro, para Lamarck, nós temos as girafinhas ali de pescoço curto. O que as girafas fizeram com a necessidade alimentar? Passaram a esticar o seu pescoço. Então, ela estava utilizando determinada parte do corpo e foi transmitido esses caracteres aos seus filhotes. As girafinhas vão nascer pescoçudinhas. Para o Darwin, não. Para o Darwin, naquela mesma época, tinha girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Entretanto, quando acabou a vegetação, a alimentação mais baixa, as girafas de pescoço curto não conseguiram se alimentar. Em decorrência a isso, o que aconteceu? Elas não conseguiram reproduzir. Se elas não conseguiram reproduzir, elas não conseguiram passar os seus caracteres adiante. Entretanto, isso não aconteceu com as girafas de pescoço longo. Por quê? Ela conseguiu se alimentar da alimentação ali na copa da árvore. Ou seja, o que aconteceu que o Lamarck não viu? Que não é a espécie ali que vai se adaptar para o ambiente. É o ambiente que vai selecionar as espécies melhores adaptadas. Essa foi a grande sacada do Darwin que o Lamarck não teve. Entretanto, o Darwin ele não conseguiu explicar como é que existe essa variação entre as espécies. Lembra lá do tendilhão? Vários bicos na espécie do tendilhão. Por que ele não conseguiu explicar? Faltava o conhecimento da molécula do DNA, que até então o conhecimento do Darwin era limitado naquela época. Alguns anos depois, o Gregor Mendel, em posse da teoria do Darwin, conseguiu explicar isso, tanto é que Mendel é o pai da genética. Mas isso é assunto daqui a algumas aulas, vamos focar ali no Darwin e no Lamarck. Tranquilo, pessoal? O assunto é fácil e gostoso e vocês têm tudo aí para estudar. Estudem bastante que a nossa aula invertida vai ser bem divertida. Beijo para todos!